Bom, então vamos começar a configurar o nosso trator para que ele faça a manobra automática no final da linha, com as curvas automaticamente projetadas, e levantar e abaixar o implemento de forma automática. Então, para isso a gente vai precisar trabalhar com um sistema organizado de produtor fazenda campo, e cada campo vai ter que ter o seu próprio limite. Se não tiver já disponível, você vai ter que gerar ele, e aí a gente vai passar por todos esses passos. Então vamos começar com a nossa criação do implemento. Então vem aqui na tela inicial, no menu, no implemento, vamos criar aqui alguma coisa fictícia, plantadeira mecânica. O tipo do implemento vai ser uma para plantio, operação plantio, tipo plantadeira, marca podemos usar New Holland mesmo, e o modelo PL6000. Isso aqui é só um exemplo. Então a gente salva, aí a gente vai colocar as medidas dela aqui. Eu vou usar medidas só para a gente ter um exemplo. Então a gente não tem deslocamento central. No tipo de engate, ela é na barra de tração. Distância da barra até onde cai o meu produto semente será de 6,5 metros. Do engate até o rodado, número de linhas, vamos pôr aqui 20 linhas. Vamos pôr menos, vamos pôr 15 linhas. E o espaçamento 50. Então a largura gerou automaticamente aqui. Então beleza, esse foi o primeiro passo, criação do implemento. Agora o segundo passo, a gente retorna aqui no menu, a gente vai ver o nome da nossa plantadeira. Beleza. Agora a gente vai configurar aqui em configuração do veículo / implemento, que vai ser o nosso interruptor de trabalho, ou seja, quando que vai começar a pintar o mapa. Então vamos supor que a minha plantadeira está na primeira tomada do levantador hidráulico, está na tomada 1 da EHR, da hidráulica lá, e que só vai começar a pintar a hora que ele for acionado e que eu tiver com o piloto automático engatado. Então eu deixo o P, beleza? E vamos usar a fonte de velocidade prioritária como GPS. Arrasta aqui o GNSS. Beleza. Agora vamos para o segundo passo. Vamos criar o nosso produtor fazenda campo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o K2 Agro, Fazenda Santa Maria, campo. Vamos usar aqui um teste. Isso daqui é para utilizar o compartilhamento de cobertura, né? O IntelliField. Isso aqui a gente vai falar depois. Por enquanto não. Mas aqui eu poderia, como eu criei o campo, poderia criar uma tarefa do FieldSync. Então, nenhuma tarefa. Beleza. Esse campo que eu acabei de criar, ele não tem limite disponível. Então eu vou me dirigir até a área e começar a gravar o limite e retorno. Bom, me dirigi até a área aqui,
supondo que a minha área acabe e aqui seja uma área que eu não queira trabalhar e aqui seja a área que eu quero trabalhar, eu já parei centralizado aqui bem na divisa, porque eu não tenho um implemento aqui para usar como referência. Então vamos para criar o nosso limite. Então, para gravar ele, a gente vem aqui no mapa. Observe que aqui no lado aqui tem o ícone do limite e a gente vai criar um novo limite. Então clica ali no limite e vamos selecionar qual que vai ser a nossa referência, o ponto de registro. Então pode ver aqui no ícone aqui, se eu deixo direita ou esquerda, ele muda o ponto que ele vai gravar. Então se eu estivesse olhando minha plantadeira atrás do trator, eu poderia muito bem usar a ponta da plantadeira esquerda para dirigir aqui e olhar lá aonde que é o meu limite. Então, como eu criei uma plantadeira grande e eu não sei exatamente onde ela vai estar, ou eu mudo para algum outro tipo de implemento que eu meça a partir do trator até o final da roda dele ali, ou um pouco mais para lá, para eu dirigir usando aí esse ponto de referência. Como eu vou usar a mesma plantadeira, eu vou usar o ponto central, que é bem onde a minha cabeça fica, o centro do trator, para usar de referência de gravação. Então, selecionei o ponto de registro. Ele é um tipo de limite externo, porque ele é a borda mais externa da sua área. E vamos dar início à gravação. A partir do momento que você vai andando para frente, ele vai deixar essa linha vermelha pontilhada para trás. Se precisar por alguma razão pausar, a gente pausa aqui e ele vai retomar daquele ponto, ele vai ligar os dois pontos. Então, se quiser fazer uma manobra de um bico, você pausa, posiciona e aperta para gravar novamente. Bom, aqui eu já estou me aproximando do meu ponto inicial de gravação. Ele finaliza de forma automática. E agora o próximo passo, se eu clicar aqui, ele vai me transformar numa visão total da minha área. E o próximo ponto agora é criar a cabeceira com base nesse limite. Então, novamente, você vem aqui no ícone do limite. Agora a cabeceira vai estar disponível porque você tem um limite disponível. Então vamos criar uma cabeceira. A gente vai usar o limite que a gente acabou de criar, que é esse nome aí. Inicia. Agora os pontos pretos serão a nossa cabeceira. Aqui a gente pode criar cabeceira em toda a área utilizando esse terceiro botão aqui. Aí qual que vai ser o comprimento da minha cabeceira? Então o vezes 1, 2 e 3 são múltiplos do tamanho do meu implemento. Então se eu quero com 3 passadas, eu deixo os vezes 3. Se eu quiser personalizar algum outro valor, eu mexo por aqui. Então para esse teste aqui eu vou deixar 2 passadas. Notem aqui. E vou aplicar. Quando eu aplicar, a cabeceira vai lá. Se o meu implemento tivesse corte seção, eu virei aqui na engrenagem, ele apareceria aqui as opções de trabalho, a engrenagem aqui do gerenciar. Eu consigo ligar e desligar o controle na cabeceira. Então se eu vou plantar interno ou externo, eu leio aqui e vou saber onde que eu devo estar. Beleza. Então a minha linha de limite de cabeceira estão lá, tá? Vamos supor que eu vou plantar nesse sentido aqui. Vamos criar uma reta estilo direção
para trabalhar. Aqui tem o ângulo dela, se eu não souber eu posso usar a bússola. Então vamos pegar um ângulo mais inclinado aqui. Beleza, agora minhas retas estão lá. E eu basicamente vou precisar agora configurar para que as sequências aconteçam tanto o início da curva automática quanto a sequência HCM2 ou HTS que eu precise gravar para que ela seja reproduzida nesses pontos de cabeceira aqui. Então vamos lá, vamos iniciar configurando a parte da curva automática. Se você não tem alguma tela executar com essa função disponível aqui, a gente tem outra forma. Então a gente vem aqui no GPS, configurações da engrenagem, em Teleturn ou AcuTurn. Primeiro vamos ligar ele. Beleza, aqui a gente tem alguns problemas falando do motivo de que a gente não pode funcionar. Então um deles aqui, ó, verifica o ângulo máximo de direção. Então vem aqui no IntelliSteer ou AuxSteer, configuração do sistema de orientação, ângulo máximo de direção. Então eu vou girar o meu volante para os dois lados. Primeiro para um lado, virei tudo, 27 graus, marquei lá. Agora para o outro lado, se ele for menor que 27, às vezes é bom andar um pouco. Eu mantenho sempre o menor lá em cima. Então beleza, 27 graus é o nosso ângulo. E agora deve sumir daqui. Ok. Então o gatilho para curva automática está configurado como fim da linha, por isso que ele está dando esse erro aqui. Eu tenho que alterar isso daqui para acionamento do limite. Por haver uma cabeceira, agora não é mais o limite na linha vermelha, e sim a cabeceira na linha cinza. Beleza? Vamos retornar lá. Agora vamos mudar a curva para a esquerda só para iniciar, porque eu vou iniciar de cima para baixo. Então ativar curva cedo ou tarde, a gente consegue mexer isso aqui para ele antecipar o momento da curva. Às vezes você deixando ele no zero, ele vai fazer a curva muito perto do mato ou no final do seu limite. E aí é legal que ele comece um pouco antes. Daí você vem aqui e usa valores negativos. E a velocidade da curva planejada é uma outra história. Quando a gente estiver rodando, vamos mostrar. E alinhamento do implemento, ele ajuda a projetar uma curva que suaviza o movimento do alinhamento para o implemento. Vamos manter ligado. E aqui o raio de giro mínimo você tem que descobrir, você tem que melhor medir. Aqui para o nosso exemplo vamos deixar 10 metros. E os tipos de curva, você pode excluir ou adicionar, estão todos aqui agora presentes. Mas se você quiser não gostar do 8, por exemplo, quiser evitar ele, a gente seleciona aqui concluído. Ok, então no momento que a gente engatar na linha, eu estou fora do limite, ele está dando esse erro, mas ele já está configurado. Só testando aqui a configuração do limite. Vou engatar no piloto. Ele projetou uma curva lá pra mim. Beleza. Eu vou parar aqui. Vou habilitar o GPS Trigger
e o IntelliTurn para que eles apareçam aqui na minha janela. Então o IntelliTurn ou a manobra automática é esse daqui e o GPS Trigger é esse cara aqui. Vamos ligar ele. Note que tem esse ponto B. O ponto A é no início da manobra, o ponto B é no final. A gente vai precisar configurar ele. O que vai acontecer nesse ponto A e B? O GPS Trigger. Então vamos lá. O que é esse ponto A e ponto B que ele vai aparecer para mim? É o gatilho para a gente executar uma sequência que a gente criou. Que sequência é essa? A sequência pode ser levanta implemento, abaixa implemento. Então na B a gente vai gravar uma sequência para descer o implemento e para A gente vai gravar uma sequência para subir o implemento. Então vamos lá, tela inicial, menu, trator. Aí eu localizo aqui o HTS2 ou HCM2. Então lembra, para A a gente vai subir. Se eu clicar no mais e arrastar para o lado, ele adiciona uma sequência, tá? Então se eu quiser deletar a sequência, beleza? Então esse símbolo aqui é temporizador, mas ele pode ser por distância ou por alguma outra razão aqui. Vamos usar o temporizador. Tá com 2 segundos previamente, vamos deixar com 0, porque esse daqui é o momento que ele atinge o ponto. Ele vai começar a contabilizar 0 segundos para executar. Ele aumentou aqui, ó. Deixa eu deletar já isso aí para não confundir. Então em 0 segundos, então imediatamente ele vai executar que tipo de sequência aqui. Como eu quero subir meu implemento, eu venho aqui nas EHRs, supondo que minha plantadeira será conectado o levante na tomada 1, aí aqui no símbolo de abrir o pistão. É a mesma coisa a gente puxar para cima aqui o nosso cara. Então 100% de pressão. Por quanto tempo? Ah, minha plantadeira sobe em 5 segundos, sobe em 6 segundos. Aí você calcula aqui com uma rotação de trabalho o tempo que leva para subir ela cheia e coloca aqui o pior caso. Beleza, 100%, tomada 1 subindo. Ok, vamos salvar isso aqui. Vamos salvar no slot A. Já escrevi o nome antes. Beleza. Agora se a gente clicar aqui no A, ele vai para B. Novamente, arrasta para o lado, 0 segundos. Vem aqui, escolhe a EHR 1 na posição de fechar ela. Fecha o pistão, né? Modo motor desativado, 100% na fatia. Ok. Quanto tempo que eu levo para descer minha plantadeira? Ah, 4 segundos. Beleza. Vamos salvar isso aqui no slot B. E descer. Ok. Agora, como eu tenho que trabalhar com as duas sequências, e a primeira sequência que ele vai reproduzir aqui é a B, então a gente configura B para A, ele vai alternar. Agora, se eu tentar executar essa sequência, que é nesse botão aqui, ele nada vai fazer. Não faz nada. Posso apertar aqui e não faz nada. Por quê? Porque eu tenho que deixar reproduzindo. Tudo bem, tá dando um erro aqui porque minha tomada de força tá... Tomada de força não, minha EHR está com bem menos. Já não tá modo motor. Então vamos deixar aqui do jeito que eu deixei, 100% para cada lado. Fechou. Então aqui o meu sistema está esperando acontecer
alguma coisa, ou interversão do meu dedo no botão, ou eu passar por cima daquele ponto B do mapa para ele executar, certo? Então vamos voltar lá naquela tela só para a gente ver aqui o que vai acontecer. No momento que eu clique, ele executou. E agora está me mostrando a A, que é subir. Executou novamente, porque eu cliquei aqui. Então deixei na B. Não, finalizou. Deixei na B, porque é o próximo passo aqui. Tá, então vamos fazer um teste, ver se o meu A e B vai ser reproduzido. Então, estou aqui próximo do ponto B, vou engatar o piloto automático e vou começar a me movimentar para frente. Escolhi o curva para a esquerda. Ele está executando a sequência B. Já exibiu a sequência A. Ah, mas está levantando a plantadeira muito tarde. Beleza, a gente pode vir aqui em configurações do GPS Trigger e mudar aonde que eu quero que aconteça o meu levante. Tem que tomar cuidado, isso aqui para entradas mais retas em relação à linha de cabeceira é uma coisa, mais inclinado é outra. Então a gente sempre tem que dar uma cuidada aqui nos valores que a gente está usando. Então, supor, vamos descer a plantadeira 2 metros antes da linha de cabeceira e vamos subir a plantadeira 1,5 metro antes de chegar ali no ponto da linha de cabeceira e salva. Beleza. Agora a gente tem que configurar a curva automática com o uso do skip and fill, ou pula e fecha. O que ele vai fazer? Ele vai pular 2 aqui, voltar fechando uma, pula 2, volta fechando uma, pula 2, volta fechando uma. Então o skip and fill ou pula e fecha, a gente pode configurar ele aqui, ó. A gente vem nesse ícone de opções avançadas e olha o skip and fill. Então o mode dele, o modo, a gente vai deixar em sessão. Tem o outro que é o land, mas é melhor a gente usar o sessão. Vamos ignorar 2 linhas. E ele funciona assim. Então ele pula, digamos, 4 e vem pegando essa. E ele vai pulando. Aí quando ele encerrar, daí ele muda o lado. Então vamos usar com 2 skips, com 2 pulos, e não vou mexer nessa seta aqui. Beleza. Ele tá ligado. E vamos lá. Então eu engatei aqui numa linha ele tá pulando 2, vamos ignorar aquela faixa verde ali. Vou colocar um pouco mais de velocidade aqui.
Ligou a sequência B. E é isso aí.